Pronto, já está gravando, tá bom? E aí a gente compartilha depois no canal do YouTube. Pessoal, boa tarde, eu sou a irmã Regina, acho que todos me conhecem, né? Eu queria agradecer aí ao grupo de Divinópolis, todos que entraram e estão participando, dar as boas-vindas. Também a irmã Adair, né, irmã? Obrigada por ter aceitado o convite, né? Com todo o carinho, toda a prontidão aí da senhora. E aos outros participantes também, bem-vindos, tá? Que tenhamos uma tarde, ou pelo menos um momento com a irmã Adair bem proveitoso e de bastante enriquecimento para a nossa missão, né? Mais do que a prática do dia a dia, mas eu acho para a nossa missão, né? Então, tá bom, bem-vindos. Então, eu gostaria de... Eu vou só... Não, acho melhor... Você pode desligar? Posso, tá, mas aí a gente fica junto. A irmã Regina deu as boas-vindas, né? E eu também queria falar da alegria de estar aqui com vocês. E eu gostaria de apresentar a irmã Daí, né? E aqui lendo o currículo da irmã Daí, eu descobri que ela também fez magistério, como muitas de nós, né, irmã Daí? Começou a carreira, o trabalho dela como magistério, ela é religiosa do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, ela é uma salesiana, uma irmã salesiana. E a Madaí fez pedagogia, fez história, fez filosofia. E agora ela é doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo. A irmã Daíra, ela trabalha também na ANEC. Ela é a vice-presidente da ANEC. E ela também, a senhora é a secretária executiva, me parece, da rede salesiana, não é, irmã? Aqui a gente chama executiva da rede salesiana de escolas, né? Então, Madaí, bem-vinda. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por esse serviço que a senhora presta à educação, né? E eu tenho certeza que nossos professores vão sair muito enriquecidos desse momento com a senhora. Então, muito obrigada. Eu que agradeço muito o convite nessa ocasião tão importante que vocês celebram 100 anos de presença no Brasil. Isso é uma grande riqueza, né, para a educação católica. Então, como a ANEC, né, como presidência da ANEC, também a gente parabeniza vocês por essa história. Manter-se 100 anos, né, numa instituição é coisa só para gente muito competente, porque o desafio que é estar na educação no mundo de hoje, ainda mais no nosso país, onde a educação não é valorizada como uma constituição de nação, né? Porque nos outros países não existem corporações mercadológicas investindo na educação como existe no nosso país. Não é assim nos outros países, né? Então, porque a educação ela é concebida, lógico que nós cobramos dos alunos para a gente poder se manter, mas não para se enriquecer, né? Então, é uma diferença muito grande. Então, como a ANEC também, parabenizamos vocês, todos os educadores, porque a nossa missão religiosa é uma missão compartilhada com os educadores. Então, é uma grande riqueza ter na história, né, toda essa, da história do nosso país, toda essa vivência. Então, eu vou começar compartilhando aqui com vocês, porque o nosso tempo também é curto, a gente sabe que é um final de semana, então nós queremos, nessa tarde de hoje, partilhar um pouco de algumas reflexões e contribuir e estar junto. Estamos sempre aprendendo, né? Nós não temos uma verdade pronta, mas estamos sempre construindo juntos a história da educação. Eu adoro escola, né? Adoro, trabalhei já em ambiente universitário, trabalhei 17 anos aí em São Paulo, na Unisal, no Instituto Pio XI, na formação de assessores de jovens, e fui muito tempo diretora também de escola. Hoje eu estou na frente da direção da rede de escolas aqui, nossa, mas eu gosto muito do chão da escola também. Então, deixa eu começar
Vou dar aqui umas... Então, o tema que me foi pedido para a gente trabalhar hoje é uma escola do coração, uma escola humanizadora. O tema de vocês, ele já é todo assim, né? Uma escola do coração. Em São Paulo, eu já fui em muitos encontros na escola de vocês, já há muitos anos atrás, então conheço um pouco também aí do prédio, das instalações, e a gente vê que é um espaço muito cuidado, uma rede muito grande, muito competente. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, a espiritualidade, a missão aí de vocês é muito bonita, né? Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Quando a gente fala de coração, a gente, né, traz toda a grandeza do ser humano, a gente fala que está no coração de uma pessoa, e como espiritualidade e missão, vocês carregam isso na história, e acho que todos os educadores compartilham disso e devem compartilhar. Então, um dos lemas é: descobrimos no coração transpassado de Jesus a infinita ternura e o amor compassivo de Deus por todas as pessoas. Então, é a partir disso que a gente quer reafirmar aquilo que vocês já vão construindo ao longo da história. Então, para a gente começar aqui um pouco as premissas da nossa conversa, o tema, então, uma escola humanizadora. Por si só, já nos enche de muito entusiasmo quando a gente fala de uma escola humanizadora, pois remete à transformação da pessoa, porque quem humaniza a escola? São as pessoas que estão ali, né? A escola não é humanizadora por si. Se cada educador carrega isso dentro de si, a sua sala de aula será humanizadora. Porque, assim como uma mãe, né? A mãe na sua casa, ela dá muito a tônica para casa, né? Então, se a professora ela é humanizadora, tem um coração humano, a sua sala vai ser muito humana, né? Então, por isso, uma escola humanizadora, ela nos enche de entusiasmo nesse sentido, e é a partir, então, desse coração e também do contexto em que estamos inseridos que a gente vai construindo essa história. Humanização envolve, então, a palavra humano e ação. Ela exige do ser humano uma ação para que ela se torne humanizadora. São as nossas atitudes, né, que nos ajudam, então, a transformar nossos ambientes. Então, humanização envolve a palavra humano e ação, que remete ao ser das pessoas e à ação delas no mundo. Então, humanização nas escolas a partir do coração de Jesus, o bom pastor, como vocês trazem no lema de vocês, nós também trazemos o bom pastor no lema do nosso carisma, é um projeto de construção, não está pronto, não é uma vez a gente fez um projeto e já está pronto, não, todo dia a gente tem que continuar reconstruindo esse projeto para que o humanismo ele aconteça. E esse humanismo deve ser, então, um humanismo solidário para o bem comum, como o Papa Francisco hoje chama tudo isso de ecologia integral, que todos nós trabalhamos e abordamos muito isso, né? Então, nós vamos trabalhar aqui alguns subtemas, né? O que é humanizar a partir do coração? Vamos falar pouco, porque nós, como escola católica, já temos uma reflexão muito ampliada nesse ponto. Vou aprofundar um pouco mais. O ser humano precisa ser formado para se humanizar, né? Porque nós temos que estar constantemente em formação para isso. Então, aqui vai ser um pouco o coração da nossa conversa. E depois, o que fazer para humanizar as escolas, né? Quais são os passos concretos que nós podemos dar? Então, o que é... Uri, faltou a palavra aí, humanizar. Olha, desculpa, agora que eu vi na hora de projetar. O que é humanizar a partir do coração, né? Então, humanizar é tornar-se mais humano, benévolo, afável. A palavra humanizar, ela remete, então, à palavra comunhão, né? E comunhão a gente sabe que vem de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem uma comunhão. Por isso que também na escola católica a gente fala assim, não sou eu que humanizo, é a comunidade, não sou eu que educo, é a nossa comunidade. Nós trabalhamos muito a partir da comunidade educativa. Ou seja, para ser eu mesmo, eu preciso dos outros. Então, nós precisamos viver em comunhão. Quanto mais a nossa escola vive essa comunhão, mais humanizadora ela vai ser. Só sou verdadeiramente humano se me relacionar com os outros.
e me relacionar mesmo, de me encontrar, fazer trocas, cooperar. Então, esse outro é uma pessoa que tem rosto, são os nossos educandos, são os nossos parceiros, são os nossos pais, né? São as nossas irmãs que trabalham aí conosco, e cada um deles tem uma história, né? Os nossos educandos têm uma história, com quem nós devemos, então, viver a fraternidade, o amor, nessa partilha mesmo de corações. E a gente vai ver o quanto essa partilha é enriquecedora. E por que a gente é capaz de fazer isso? Porque nós já temos algo dentro de nós muito profundo que nos permite, então, fazer essa troca. Então, a nossa vida cresce em humanidade, passando, então, do caráter individual ao caráter comunitário. O caminho autêntico da humanização vai do indivíduo, que sente o outro não como um rival, né? Porque às vezes nós temos também nós temos um inconsciente que nos trai muito, muitas vezes, né? Às vezes a gente, o nosso inconsciente já relaciona com alguma pessoa e a gente, às vezes, quando vê alguém, já parece que causa uma antipatia, a gente faz assim, nossa, mas nem conversei ainda com aquela pessoa, por que eu já senti isso, né? Daquela pessoa, às vezes está vendo pela primeira vez, e às vezes é o nosso inconsciente que nos traz e faz alguma relação com alguma coisa do passado. Então, nessa hora, como a gente tem uma consciência, a gente vai dizer, não, mas ele é uma pessoa, é um ser humano como eu, merece ser tratada com todo respeito e dignidade como eu gostaria de ser tratada. Então, a gente conversa com a gente. Toda vez que a gente vai fazendo essa conversa com o nosso interior, nós nos tornamos mais abertos para acolher todo tipo de pessoa. E isso é uma reflexão muito importante para o educador, porque nós encontramos pessoas muito diferentes na sala de aula. As crianças vêm com características, com modos, com estilos muito diferentes. E, às vezes, pode causar dentro de nós alguma antipatia por alguém. Mas aí nós temos que refletir conosco. Ele é um filho de Deus, merece ser amado como eu. E quando a gente faz isso, a gente vai tirando toda a barreira e nós vamos nos predispondo mais a acolher aquela pessoa. Porque o educador tem que colher a todos de forma incondicional, né? Assim como seus colegas, mas não só no ambiente de trabalho, todo ser humano deveria ser assim, né? Mas essa é uma característica muito importante do educador, de sempre fazer essa reflexão e saber, olha, alguma coisa do meu inconsciente que está fazendo uma projeção. Mas essa projeção não é devida, porque aquele ser humano é outra pessoa, né? Então, nós temos que fazer essa passagem, né? Sentir o outro não como rival, mas como uma pessoa e que a gente reconhece como um companheiro de viagem. É a vivência de comunhão que se exprime, então, em gestos de altruísmo, de bondade, de solidariedade, de amor. Eu me importo com o outro, é um filho de Deus como eu. Então, aqui de vez em quando eu tenho que mudar as nossas imagens, que às vezes elas atrapalham na hora de ler aqui, que cobre algum slide. Então, o ser humano precisa ser formado para humanizar. Como que é isso, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão que eu uso muito, porque foi a minha base de trabalho hoje, é a Edith Stein, né? Ela é uma filósofa, eu fiz o doutorado em Edith Stein, aí na USP em São Paulo, e conhecendo a Edith Stein, eu transformei completamente a minha vida pessoal, minha vida também de educadora. Ela hoje é, assim, uma companheira muito presente. Se vocês olharem aqui minha mesa de Edith Stein, eu tenho aqui no meu quarto também um quadro original que a Madre Geral da congregação de Edith Stein foi professora, veio aqui no Brasil e veio aqui me visitar e me trouxe um quadro que estava guardado no arquivo geral da congregação e me trouxe de presente. Só eu no mundo que tenho essa Edith Stein, mas eu tenho certeza que ela quis estar aqui muito presente comigo. A Edith Stein ela é alemã, o território dela hoje pertence à Polônia, ela nasceu em 1891, uma família judia, é uma menina muito inteligente, com os estudos ela se tornou ateia,
E depois, na época dos estudos, lendo um livro de Teresa d'Ávila, ela se converteu e se tornou católica. Ela é uma filósofa e educadora de proeminência internacionalmente reconhecida em todo o mundo, muito estudada. Nós temos um grupo internacional que eu faço parte também, de Edith Stein, mas aqui no Brasil nós temos estudiosos de Edith Stein na USP, em vários campos da USP, temos nas federais de Minas, de Fortaleza, do Rio Grande do Sul, de Uberaba, em todas as federais quase hoje nós temos grupos de estudo de Edith Stein, todas as PUCs, e o interessante é que as universidades ateia estudam, né, Edith Stein, isso é uma coisa muito inédita, ela é considerada uma das mulheres mais inteligentes do século XX, e a Edith Stein morreu em Auschwitz, no campo de concentração, ela foi perseguida, porque na época do nazismo ela se posicionou, escreveu para o Papa que o Papa precisava se posicionar contra essa questão do nazismo. Bem, ela era então uma professora e depois, quando ela foi proibida de toda atividade pública, ela pediu para entrar para ser irmã, porque a conversão dela foi muito radical, a família não aceitou a conversão dela e quando ela se converteu, a mãe disse para ela, filha, mas por que no lugar de você se apaixonar por esse aí, que era Jesus Cristo, você não se apaixona pela sua religião? Ela disse, mãe, quem conheceu aquele não tem como voltar atrás, né? E a Edith Stein, ela era uma grande pesquisadora, uma grande estudiosa do ser humano. Quem é o ser humano na sua totalidade? Esse é o tema de pesquisa dela. E no meu estudo eu acabei, né, escrevendo e publicando esse livro, que é bastante estudado hoje em várias universidades. Se alguém depois quiser aprofundar esse tema, pode encontrar mais aí no livro. Mas uma das coisas importantes é que Edith Stein, quando começou a surgir a psicologia, no final do século XIX, ela viu que aquela psicologia não se sustentava por ela mesma, porque ela dizia assim, essa psicologia não tem uma base que a sustente, porque era uma psicologia muito baseada nas ciências físicas da natureza e matemática. E eles tentavam aplicar essa ciência física da natureza e da matemática no ser humano. E a Edith Stein diz, não é assim, não pode ser assim. E quando surgiu ali, na época do racionalismo, então, quando a psicologia está começando a surgir, o positivismo, ela diz assim, o modo como tratam o ser humano agora, tratam o ser humano como se ele não tivesse alma. Um ser humano sem alma não é mais um ser humano, né? Então, e ela era muito inteligente, ela começou a ler muitos livros que estavam surgindo ali na época, e estudava muito isso com as meninas. E ela disse assim, o que falta para essa psicologia que está surgindo é uma base antropológica, é conhecer o ser humano. Essa antropologia não conhece o ser humano, por isso ela não dá conta de abordar o ser humano na sua integridade. E não dá tempo de eu trabalhar toda aqui a constituição do ser humano, né, como ela desenvolve, que é uma riqueza. Ela foi aluna de Edmundo Husserl, que é o criador da fenomenologia, e pela fenomenologia, que é uma ciência que busca a verdade mais absoluta das coisas, foi por meio desse método que ela foi buscar a verdade mais absoluta de quem é o ser humano. Eu vou falar bem rapidamente aqui. Então, ela diz assim, o ser humano, ele tem uma estrutura. Ele é formado por um corpo, esse corpo que nós temos, com muitos membros. Esse corpo não nasce grande, como nós somos hoje, ele nasce um corpo, né? Nasce como uma sementinha, mas dentro desse corpo tem potencialidades para ele se desenvolvendo. E ele precisa de nutrientes para ele se tornando o que ele deve ser, né? Então, ela disse assim, formar uma pessoa é ajudar a pessoa a se tornar aquilo que ela nasceu para ser, né? O que mais nós temos? Qual é a outra estrutura do ser humano? A sua psique, né? Então, é o nosso instinto, a nossa parte instintual, né? As nossas reações, os gostos que nós temos pelas coisas, gosto disso, não gosto daquilo, tenho um temperamento assim, faz parte um pouco da nossa psique. Mas nós também temos um espírito.
Quando a gente fala de espírito, a gente sempre remete, por exemplo, à igreja, né? A igreja que fala de espírito. Por isso que é muito difícil a gente entender a filosofia alemã. Hegel falava muito de espírito. Mas o que é esse espírito que eles falam? Não tem nada a ver assim com igreja. Espírito vem de uma palavra alemã chamada Geist, que significa intelecto, vontade e razão. E também a parte espiritual, sobrenatural, né, de relacionamento do ser humano com o transcendente. Mas, antigamente, a gente falava assim, ó, ciências humanas e ciências da natureza e ciências do espírito. Com o tempo, com a evolução do tempo, que nós passamos a chamar ciências humanas. Mas, antigamente, não era ciências humanas, era ciências do espírito, por causa dessa compreensão do espírito, que significa o intelecto, né, as nossas faculdades, que forma toda essa área nossa cognitiva, a vontade, que é toda essa nossa capacidade de domínio das coisas, devo fazer isso agora não devo fazer isso, e depois a parte, então, intelecto, vontade e a razão, que é a nossa parte da capacidade de ajuizamento das coisas e tomadas de decisão. Então, a Edith Stein diz assim: a união entre a psique e o espírito formam a alma humana. E para formar verdadeiramente um ser humano, nós precisamos ir na alma dele. E, bom, a gente sabe que para formar um corpo, a gente, então, precisa dar todos os alimentos que um corpo precisa para se desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho um rim, eu sei que eu preciso tomar água para que o meu rim funcione perfeitamente. Eu tenho um cérebro, eu sei que para o meu cérebro funcionar bem, eu também preciso de repouso, eu preciso de descanso, mas eu também preciso de alguns nutrientes, eu preciso de potássio, eu preciso de fosfato, eu preciso para desenvolver o meu corpo dos sais minerais, dos carboidratos, né, todos os alimentos e todos os nutrientes. Como eu conheço a estrutura do corpo humano, nós sabemos bem como fazer para desenvolver. Também o corpo humano é formado de força, a força também a gente desenvolve. Então, tudo em nós nasce como potência. Edith Stein, ela estudou muito São Tomás de Aquino estudou muito Aristóteles, né? Que fala da potência ato. A semente, ela tem dentro dela uma potência para ela se desenvolver, atualizar e se tornar uma árvore, né? Então, a mesma estrutura está no ser humano. Mas, então, o corpo, a gente sabe como fazer para formar o corpo, mas e a alma? O que a gente faz para formar a alma humana? Como que a gente forma a alma humana, né? Então, a Edith Stein, que era essa estudiosa do ser humano, ela vai estudar quem é o ser humano na sua totalidade. Então, eu já expliquei que ela é constituído de corpo, de psique e espírito. A junção entre a psique e o espírito formam a alma humana. Então, como é constituída a alma humana, né? Então, a gente fala assim, por que falar alma humana? Então, eu posso perguntar assim para vocês, o cachorro tem alma? O que vocês vão me dizer? O gato tem alma? A planta tem alma? Tem alma. Porque todo ser vivente tem alma, só que a planta tem uma alma sensitiva, né? Ela não pode se locomover. O animal tem alma, mas ele tem uma alma animal, né? Ele tem toda a parte, ele tem os instintos também, como nós temos, mas o ser humano tem uma alma diferenciada. Por que ele tem uma alma diferenciada? O que constitui essa alma do ser humano que ela é diferenciada? Então, vamos lá. Como é constituída a nossa alma? Assim como nós temos um monte de membros no nosso corpo, nós também temos na alma humana. Então, nós temos as propriedades espirituais da alma. O que são as propriedades espirituais? Então, por exemplo, memória, imaginação, intelecto, sentidos, sentimentos são propriedades da alma humana. Mas elas são tudo em potência, também precisa ser desenvolvida.
Então, você fala assim, nossa, mas a nossa memória precisa ser desenvolvida. Sim, precisa ser desenvolvida. Quando a gente fala de memória aqui, a gente fala da faculdade de memória. Nós não falamos aqui daquela memorização que a gente fazia antigamente na escola, né? Que a gente ficava repetindo que nem papagaio as coisas sem saber direito o que a gente estava aprendendo mesmo. A memória aqui é essa nossa faculdade que a gente consegue relacionar as coisas, a gente consegue saber o que é presente, passado e futuro, a gente consegue, então, por exemplo, pela minha memória, eu sei o que aconteceu comigo ontem, eu sei o que está acontecendo comigo agora, e a memória a gente desenvolve, sim, na escola nós trabalhamos muitas coisas e devemos trabalhar para ajudar a desenvolver a memória das crianças. Por exemplo, quando a gente trabalha na tabuada, não é só para a gente saber de cor, né, a tabuada e para a gente fazer cálculos mais rápido. Também ajuda nessa estrutura de desenvolvimento da memória. Uma poesia que a gente dá para decorar, uma sequência de histórias que a gente faz a criança saber o que é o começo, meio e fim. Tudo isso a gente está ajudando a desenvolver essa parte da memória. E por que a memória é importante? Olha, se a gente não tem memória, a gente não consegue, por exemplo, ter senso crítico das coisas. A gente não consegue fazer ajuizamento das coisas, porque a gente não sabe o que veio antes, a gente não pode prever o que vem depois, a partir daquilo. Então, a nossa memória é uma faculdade fundamental, né? Ela é uma propriedade nossa. A imaginação também é uma propriedade nossa. Então, por exemplo, se nós hoje estamos podendo ter essa conversa de forma virtual, é porque alguém pensou no computador, pensou em todas essas possibilidades, é fruto da nossa imaginação. Só que a imaginação ela pode funcionar tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, né, a gente viu uma história aí em São Paulo que aconteceu alguns anos atrás, que uma criança assistindo aí vídeos na internet chegou a matar toda a família, né? Fruto de uma imaginação. Então, nós temos que trabalhar a imaginação dos nossos estudantes sempre para o lado do bom e ajudar a desenvolver isso. E quando a gente dá um trabalho para a criança na escola, a gente diz assim, vamos criar tal coisa, eles adoram, não é verdade? Eles amam fazer, vamos criar um projeto. E quando eles começam, por que eles gostam? Porque já está em nós, é uma coisa que já é uma propriedade nossa. Por isso que dá certo, por isso que nós avançamos muito no ensino, na educação, quando nós começamos a estudar mais a neurociência e compreender como o nosso cérebro é constituído, aprender como as crianças aprendem. Aí o jeito de ensinar mudou muito na escola. Mas nós poderíamos falar aqui de todas as propriedades. Por exemplo, a vontade. A vontade também é potência em nós, sim. A gente educa a vontade. O Eduardo Gianetti escreveu um livro em São Paulo chamado Sementes do Amanhã. Sementes da Vitória é do Nuno Cobra, que é um livro também muito interessante que a gente pode até falar depois. O Valor do Amanhã se chama o livro do Eduardo Gianetti, que é um economista, que ele foram treinando as crianças no estudo que fizeram para saber, olha, agora eu te dou um chocolate, mas se você conseguir esperar 20 minutos, eu te dou 2 chocolates. E aí foram estudando as crianças que sabiam esperar e aquelas que não sabiam esperar. As que sabiam esperar foram aquelas que deram mais certo na vida, porque tinham mais disciplina. Quem tem mais disciplina consegue, então, por exemplo, começar um livro, ir até o fim, começa num trabalho, é perseverante, não desiste logo das coisas. Mas, então, tudo isso é fruto de trabalho que a mãe faz com a criança, que nós educadores fazemos com os nossos alunos. Então, é importante a gente conhecer como nós somos constituídos para ajudar a desenvolver e a formar. Por exemplo, os sentidos, né? Visão, audição, tato. A gente desenvolve. Na aula de artes, nós não damos tanto trabalho de observação, vamos observar. E por que é importante trabalhar isso? Às vezes tem uma pessoa que entra dentro de uma sala, por exemplo, e consegue ver lá 10 ambientes, 10 coisas naquela sala. O outro já enxerga 20. A gente vai assistir um filme, enxerga um monte de coisas. Outro vai assistir um filme e enxerga pouquíssimas coisas. Olha, quando a gente desenvolve essa capacidade de observação e desenvolve os sentidos, que a gente trabalha tanto na educação infantil,
Quando a gente vai ler um texto, a gente enxerga mais palavras também que outros. Por quê? Porque os textos, às vezes a gente lê e não consegue captar tudo, todo o sentido que está por trás daquilo. Então, quanto mais nós desenvolvemos as propriedades que nós temos, mais capacidade nós temos para tudo que é possível construir e desenvolver depois. Eu poderia falar de tudo, também a questão dos sentidos, por exemplo, uma pessoa que não enxerga bem, os sentimentos dela, então, por exemplo, viu duas pessoas lá conversando, né? Ela fala assim, nossa, está falando de mim. Às vezes nem é dela que está falando. Já gera aquele sentimento ruim dentro de si. Então, a pessoa que tem isso tem que falar assim, não, você está falando de mim, uma hora ela vai cair na conta que não tem nada a ver comigo, e não dá atenção para aquilo, porque às vezes, sabe aquelas pessoas que fazem barraco por pouca coisa, e às vezes nem era? Tudo isso a gente ajuda a formar nas pessoas, em nós mesmos. Mas do que mais que nós somos constituídos? Os estados da alma. A gente fala assim, nossa, a alma tem estado? Sim, a alma tem estado. Quais são os estados da alma? Alegria, tristeza, nostalgia, né? Sentimentos de pessimismo. Então a gente fala assim, a minha superior, ela falava sempre muito para as irmãs, para as alunas, né? Estejam sempre alegres, desenvolvam a alegria. Nós temos que forçar em nós mesmos o desenvolvimento da alegria. E isso, hoje, a programação neurolinguística fala muito também disso para a gente, né? A lei da vibração, né? Se eu falo assim, não, eu quero ser uma pessoa positiva, eu quero acreditar que tudo vai dar certo, isso influencia toda a minha vida, influencia mesmo, né? Então, quando a gente vê uma criança triste, a gente tem que falar para ela, mas o que está acontecendo? Por que você está triste? Às vezes eu já falei até para adulto, você é às vezes um adulto numa sala de aula, e diz, nossa, mas você está tão triste, o que aconteceu? Você não está gostando da aula? Eu não estou triste. Eu falei assim, mas seu rosto está expressando tristeza. Eu falei, olha, já falaram isso para mim. Às vezes as pessoas nem sabem, né? Então, a gente precisa desenvolver esses sentimentos bons. Quem gosta de viver perto de uma pessoa pessimista? Ninguém. E quando for um educador, pior ainda, né? E por quê? Porque o pessimismo faz mal para si, faz mal para o outro, deixa o ambiente, né, pesado. Mas o que mais que nós temos na nossa alma? Nós temos as disposições originais. O que são essas disposições originais? São as nossas tendências. Então, por exemplo, tem gente que tem um dom para a música, o outro dom para a área da medicina, o outro dom para a área das ciências, o outro dom para a área das artes. Cada um tem seus dons. Por isso que os pais precisam conhecer bem seus filhos para ajudar a desenvolver o dom que cada um tem. Por que uma pessoa ama a outra, né? E às vezes duas pessoas se apaixonam. Então ele fala assim, nossa, ele me entende, ele me compreende, ele me ajuda a me realizar. Realizar o quê? Essa disposição que já está dentro de nós. Então, Deus, ao nos criar, já nos deu muitos dons. Na educação infantil, a gente vê isso estampado já no jeito das crianças serem pequenininhas. A gente já vê. Então, quando a pessoa vai desenvolvendo aquilo, ela se torna feliz, alegre, de bem com a vida. Por quê? Porque está desenvolvendo o que já é original dela, né? Por isso que muitas pessoas que às vezes fazem uma profissão que não é da sua tendência natural, não se realiza, é sempre frustrada. Então é bom, por isso é importante a gente conhecer. Já é uma disposição da nossa alma. A palavra educação vem da palavra educere. O que é isso? Tirar de dentro as possibilidades, as potencialidades que nós já temos. Já está em nós, né? O que mais que nós temos? As qualidades da alma. Você vai falar assim, nossa, a alma tem qualidades? Sim. Pureza, bondade, nobreza são qualidades da alma humana. O que é uma pessoa nobre? Né? Você fala assim, nossa, mas todo mundo tem isso? Tem, só que é impotência. Tudo que eu estou falando aqui é impotência, precisa ajudar a desenvolver. Então, a nobreza é uma pessoa assim, muito honesta, muito reta, é uma pessoa que quando ela vai falar, todo mundo quer escutar, porque sabe que vai sair coisas boas daquilo que ela está falando. É uma pessoa que não inverte uma coisa com a outra, é uma pessoa que gera muita confiança. Então, a nobreza, a gente fala assim, nossa, é um lorde, olha o jeito dele, às vezes até o jeito de sentar, o jeito de andar, o jeito de falar com as pessoas, não é um jeito debochado. Então, são pessoas que desenvolveram essa fineza, essa sutileza. Isso é a nobreza da pessoa.
Todos nós podemos ser isso? Todos nós podemos ser. Então, a pureza também é outra qualidade da alma humana. O que é uma pessoa pura? É uma pessoa transparente, é uma pessoa que não troca uma coisa por outra, não é aquela a lei do Gerson, né, que dá uma tapeadinha ali. Não, é uma pessoa como a criança, né? A criança também é transparente. Às vezes não, quando ela aprende a mentir, também a criança mente, né? Mas essa singeleza, essa pureza que gera muita confiança, fidelidade, duas características de Deus que faz a gente ter né, essa credibilidade em Deus. Deus é uma pessoa que a gente pode confiar sempre nele, que ele nunca vai nos trair, e sempre é fiel, né? Então, são qualidades ali que estão muito ligadas à pureza da criança. E a bondade. Todo mundo é bom? Todo mundo é bom. Porém, é bondade em potência, precisa desenvolver. Por isso que nós não podemos nunca desistir de nenhum ser humano, porque a bondade está nele. A Edith Stein diz assim, mas o que pode fazer desenvolver a pureza ou a bondade de uma pessoa? Tudo e qualquer coisa. Aliás, ela diz assim, não é desenvolver, é desabrochar, desabrochar. Então, como que pode fazer desabrochar a bondade de uma pessoa? Às vezes, é um sorriso que você deu para aquela pessoa, um carinho, uma escuta atenta, qualificada. Às vezes, é um livro que a pessoa leu, às vezes, é uma palestra que ela participou. Mas, então, aí você fala assim, nossa, mas uma pessoa que está lá na cadeia, já matou, é uma pessoa tão maldosa, mas a pessoa pensa coisa ruim, é uma pessoa... Bom, ela também tem uma história de vida para ter chegado daquele jeito. Nós, como temos uma antropologia cristã, nós acreditamos que Deus só cria coisas boas, e Ele cria todo mundo bem, no bem e para o bem, né? Então, todo mundo traz essa bondade dentro dela. E eu já vi tanta gente que, às vezes, presa, tantos testemunhos, que faz uma conversão maravilhosa. Então, todo mundo, não podemos desistir de ninguém, jamais, porque todo mundo tem essas potências, essas qualidades dentro da alma. Mas o que mais que tem dentro da alma humana? Dentro da alma humana tem uma profundidade, uma superficialidade. O que é essa profundidade? Olha, ontem à noite eu dei uma palestra também para um colégio Santo Agostinho aí de São Paulo que estava completando a festa de Santo Agostinho, que foi ontem, né? E lá eu vi um testemunho bonito de uma família que toda sexta-feira eles preparam um lanche para dar para os lixeiros que passam na rua. Eu falei, nossa, olha que coisa linda isso. Eu ouvi ontem, pode ser que outras pessoas que ouviram nem lembrem mais hoje, mas aquilo lá fez sentido para mim, foi para minha profundidade, né? Às vezes, tantas coisas que a gente escuta, vê de qualquer jeito, conversa com uma pessoa, não dá atenção, fica na nossa superficialidade. Por isso que a educação católica, ela sempre trabalha muito para ir para a profundidade, porque só o que vai para a profundidade pode mudar a pessoa e fazer sentido na vida dela. Mas também a alma humana, ela tem uma coisa das mais importantes. Por isso que tem essa pérola aí dentro, né, dessa ostra. Tem um centro e tem uma periferia. O que é o centro que está dentro da alma humana, né? Então, a Edith Stein diz assim, olha, para falar de alma humana, os místicos foram aqueles que mais conseguiram descrever o que é a alma humana. Então, ela diz assim, ela se converteu lendo um livro de Teresa d'Ávila, né, que é essa daí que está aí. Teresa d'Ávila é uma grande doutora da igreja, uma mulher maravilhosa. E Teresa d'Ávila era uma mística e ela foi convidada a escrever um livro para explicar um pouco o que é que ela vivenciava nessa mística dela. E ela escreveu esse livro chamado Castelo Interior. E por meio desse livro se descreve, então, o que é esse centro e o que é essa periferia. Então, quando a gente fala castelo, se a gente fala de castelo para criança, né, na escola, por exemplo, quando a gente fala castelo, as crianças logo pensam, né, no castelo da Disney, é uma coisa grande, é uma coisa linda, é uma coisa atraente, né? Então, o castelo nos atrai muito. Mas o que é o castelo? O castelo é a nossa interioridade.
O castelo mora dentro de nós, é a nossa interioridade, né? Então, a gente às vezes se valoriza pouco, mas é porque a gente não conhece o castelo que está dentro de nós. Cada um de nós tem um castelo. E a gente precisa se convencer disso. E para se convencer disso, o que a gente precisa fazer? Então, a Edith Stein diz assim, a Teresa d'Ávila diz assim: nós podemos passar a vida inteira ao redor do muro dos nossos castelos, né? Eu já visitei um castelo lá na Europa, né? Então tem toda aquela parte ao redor assim do castelo, né? A gente pode ficar no muro ao redor do castelo e nunca entrar dentro do castelo, né? Então ela diz assim: o que esse castelo, que é a nossa interioridade, que é a nossa pérola que está dentro de nós, né? Ele é constituído de 7 moradas, né? De 7 aposentos, assim a Teresa d'Ávila vai escrever aí nesse livro. Um dia vocês leiam, quem não leu ainda. Então ela diz assim: o primeiro aposento é o autoconhecimento. É quando a pessoa começa a ter uma percepção interior um pouco mais aguçada dela mesma e começa a perceber seus defeitos, eu preciso melhorar nisso. Olha quão distante eu estou ainda da perfeição que é Deus, né? Então é quando a pessoa decide a entrar um pouco mais nesse mundo, sair do mundo das coisas para entrar no mundo interior. Aí vem a segunda morada, é quando a pessoa começa a receber chamamentos que vêm de fora, para ela adentrar mais dentro da interioridade dela. Ou seja, quando ela começa a querer fazer um processo de meditação mais aprofundado. Então, por exemplo, às vezes é um livro também que ela leu, às vezes é uma conversa que ela teve, uma palestra que participou, um sermão do padre, às vezes até uma frase que um aluno fala na sala de aula que mexe muito conosco. Uma vez um aluninho meu de 4 aninhos de idade, a gente estava fazendo aquele momento de acolhida que a gente faz no início das aulas, né? Estava falando de São Lourenço. Ele tinha 4 aninhos lá da plateia, ele levanta a mão e diz assim: irmã, quem faz o bem, assim se faz bem. Bem assim ele me disse. Eu falei: Heitor, vem aqui falar no microfone, 4 aninhos. E no meio da reflexão, olha que menino profundo, né? Então, a segunda morada são esses chamamentos que vêm de fora para a gente adentrar mais dentro da nossa interioridade. Aí vem a terceira morada, é quando a pessoa decide a viver no mundo das virtudes, praticar o bem, fazer o bem para si, para o outro, para a humanidade. E aí a pessoa fala assim: não, a partir de hoje eu vou ser boa, eu quero ser boa com todo mundo, mas chega no dia seguinte, alguém pisa no calo dela, pronto, né? Já o mundo caiu. Então, aí a gente fala assim: nossa, mas eu queria viver no mundo da virtude, eu não consigo, eu não sou capaz mesmo. Não, todos nós somos capazes, mas todos nós vamos ter sempre deslizes. Por quê? Porque é por isso que é importante a gente se conhecer. A parte nossa da psique, ela acontece em nós. Nós não temos domínio sobre ela, nós não temos poder sobre ela, né? Se alguém vier aqui agora e der um grito atrás de mim, eu vou dar um pulo. Por quê? Porque é a minha reação instantânea. Então, eu não tenho controle sobre isso, né? É a mesma coisa. Então, é por isso que a gente precisa se conhecer, se perdoar, aceitar também nossos defeitos, não fazer as pazes com eles, né? Depois que a gente percebeu o defeito, algum erro, não, eu vou melhorar da próxima vez. E o erro, hoje a gente ensina muitas crianças, né, na escola, o erro não deve ser punido. O erro é uma possibilidade para você depois ir dando passos, né, subindo degraus. Hoje a gente avançou muito nisso na escola. Precisamos avançar muito nisso também no nosso conhecimento interior, porque se a gente se perdoar mais, a gente vai ser mais feliz também. E saber que o defeito faz parte da nossa condição, da nossa natureza, né? Por isso que na missa, toda vez a gente começa com um ato penitencial, todo ano a gente tem quaresma, para lembrar isso. A natureza humana, ela é corrompida pelo pecado, né? Depois vem a quarta morada, que é quando a pessoa já começa a viver um mundo mais na vida de oração. Aí vem a quinta morada, já é uma oração mais que a gente fala de voos no espírito, uma oração mais mística, uma oração, né, mais de uma profundidade mesmo.
Aí vem a sexta morada, que é quando a pessoa faz o noivado com Deus, ali os místicos falam assim, o noivado com Deus, né? É quando a pessoa decide fazer toda a vontade de Deus, ou seja, ela sente essa proximidade mesmo com Deus e tem esse amor envolvente que une ali a criatura com o seu Deus. E depois vem a sétima morada. Essa é o núcleo interior. Então, Edith Stein diz assim, olha, todo ser humano tem um núcleo interior. No centro da alma tem um núcleo interior. O que é esse núcleo interior? É essa sétima morada. Essa sétima morada é o lugar que todo eu almeja estar. É o lugar da paz. É o lugar onde a pessoa encontra a consciência plena, quando a gente vai refletir muito para tomar uma decisão. E depois, quando a gente toma e vem aquela paz por aquela decisão tomada, é porque foi uma decisão tomada aqui, a partir desse núcleo interior. Mas quando a pessoa chega nesse núcleo interior, ela descobre ali dentro o amor. E ela começa a pensar, nossa, mas eu sou capaz de sentir o amor, eu sinto amor pelas pessoas, eu sinto amor pela vida. Mas eu sou capaz de produzir o amor dentro de mim? Não, nós não temos possibilidade de produzir o amor dentro de nós. Nós encontramos o amor dentro de nós. E aí a gente fala assim, mas o que é esse amor que está em nós? Aí Teresa d'Ávila e Santa Edith Stein lembram do processo que Santo Agostinho também fez na sua conversão. Ele fala assim, ó beleza tão eterna, tão antiga e tão nova, sempre te busquei do lado de fora, mas não sabia que você estava dentro, né? Tem até um poema lindo sobre isso, até li ontem, recordei ontem lá com os professores do Colégio Santo Agostinho, porque é do carisma deles, né? Mas aí, quando a pessoa chega nesse centro, o que acontece aqui nesse núcleo? Se dá o encontro da criatura com o Criador. E Santo Agostinho diz assim, toda a criação ela é formada por uma lei chamada lei formal do 3 em 1. Por exemplo, líquido, sólido, gasoso. A gente pode falar muitas coisas aqui, né? Dessa formação do 3 em 1. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade também é 3 em 1. Mas quem é o amor? Deus é amor, também é o 3 em 1. Quem é esse amor que está em mim? É Deus. Nessa hora se dá o encontro da criatura com o Criador. Nessa hora a pessoa percebe, o amor está em mim, o amor mora em mim. Então aí Santo Agostinho vai dizer, quanto mais eu me conheço, mais eu me amo. Quanto mais eu me amo, mais imagem e semelhança eu sou de Deus. Porque nós só amamos o que nós conhecemos. Se nós conhecermos mais a nossa interioridade, mais nós vamos nos amar. Porque a nossa interioridade, ela é habitada por Deus. Nesse momento se dá o encontro da criatura com o Criador e aí a criatura encontra o sentido da vida dela. Por que eu estou nesse mundo, né? A ciência, o racionalismo não consegue explicar tudo, não consegue, né? Quando a gente estuda lá, quando a gente estuda, esqueci o nome agora do historiador, nossa, a gente fala tanto o nome dele, daqui a pouco me vem o nome, deu um branco aqui agora, né? Mas quando a gente estuda a história da criação, né? A gente chega uma hora que tem um elo perdido, que a gente não consegue saber de onde vem o ser humano, a ciência não consegue dizer isso, né? Então, nessa hora aqui se dá um encontro da criatura com o Criador. Então, para a gente se amar mais, a gente precisa se conhecer mais. E nós somos imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque o amor está em nós, e Deus é o amor. Eu sou capaz de amar. E isso é a grandeza do ser humano. E o que está nesse núcleo interior, então? Está Deus. E a Edith Stein depois chega aí, não por um meio religioso, né? A gente pode dizer assim, quando Edith Stein chegou nesse momento, ela que era uma cientista, ela fez um afunilamento especificamente religioso, mas não.
Em nenhum momento ela deixou de ser cientista, porque Edith Stein é uma cientista, porque o amor é algo que eu posso comprovar em mim, nós podemos comprovar em nós, a gente sente o amor, né? O amor está em nós. E quando a gente diz assim, né, tem uma música linda nossa, a gente fala, a paz começa em nós. Quem é a paz? Deus também é a paz. A gente não vai comprar paz no mercado, a gente não encontra paz aí. Então, por isso que o processo do autoconhecimento, ele é fundamental para a gente superar os nossos rancores, superar os nossos desânimos, superar a nossa baixa autoestima, muitas vezes que nós temos. Por quê? Porque o amor habita dentro de nós e nós temos uma alma cheia de potencialidades. Quando a gente chega nesse núcleo interior, a gente vê que a paz está em nós. Lá nesse núcleo interior está também a motivação pela vida, a motivação pelas coisas. No núcleo interior está a responsabilidade. No núcleo interior está toda a pérola que o ser humano é. Então, o que é esse núcleo interior? Ele é como se fosse um terreno cheio de sementes germinando que a gente precisa fazer frutificar, desabrochar, desenvolver, para que nós possamos nos tornar aquilo que nós nascemos para ser. Porque nós somos, assim como a semente, né? Que tem lá potencialidade para se tornar um flamboyant, ou para se tornar, sei lá, um ipê, para se tornar uma flor maravilhosa, dentro de nós também está toda essa potencialidade, né? Então, a Edith Stein diz assim, para formar verdadeiramente, precisa chegar aqui e ajudar cada um a ajudar a desabrochar e florescer. Um casamento, ele dá certo quando o marido percebe essas potencialidades da mulher e ajuda ela a desenvolver toda a potencialidade que tem dentro dela. A mesma coisa a mulher fazer com o marido. É um casamento onde eles vão se amar cada vez mais, né? Às vezes a gente vê marido que não deixa mais a esposa cantar na igreja, já vi muitas vezes. Ela cantava, não deixa mais cantar, por às vezes um processo de ciúmes. Isso faz com que a pessoa vá murchando. E toda aquela potencialidade que tem dentro dela é como uma folhinha que estava desabrochando e começa a murchar, né? Então, aqui nós vimos um pouquinho esse processo, então, do como nós somos constituídos para que a gente possa ajudar a desabrochar. Para que a nossa escola se torne uma escola do coração, a gente fala, né, que a alma é o coração do ser humano. A gente precisa conhecer o que é esse coração e ajudar a formar esse coração. Então, agora eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica aqui com vocês. Se você está com um marido em casa, está com o filho, pode se colocar na frente dele, como tem essas duas pessoas, pode até segurar as mãos, olhar um nos olhos do outro e fazer essa experiência. Agora, se tiver em dupla, pode fazer isso, se tiver sozinha, faz com você mesma. Então, nós vamos fazer uma pequena experiência para a gente saber que essas coisas positivas estão dentro de nós. Então, por exemplo, como funciona aqui essa dinâmica? Uma dinâmica que eu inventei para a gente poder, então, dinamizar isso daqui. Então, eu vou dizer assim, ó, o amor está em mim. Você vai repetir para o outro, ou para você mesma, eu vivo o amor. Tá? Então, eu digo, o amor está em mim, e vocês repetem aquilo que está em vinho. E nós vamos fazendo algumas sequências assim. Então, vamos começar. Respire fundo. O amor está em mim. A paz está em mim. Você repete aí para você, eu vivo a paz. A bondade está em mim. A pureza está em mim. A gratidão está em mim. A fé está em mim.
A esperança está em mim. A alegria está em mim. A confiança está em mim. A paciência está em mim. A fidelidade está em mim. A verdade está em mim. A justiça está em mim. A paz está em mim. O amor está em mim. Então pode dar um abraço se está perto de alguém aí, que vai fazer muito bem para você e para ela. Então, existem propostas e experiências eficientes que ajudam os estudantes e a nós mesmos, educadores, religiosos e religiosas, a florescer ou desenvolver essas propriedades e qualidades da alma. Quanto mais acionarmos essas propriedades, essas qualidades, mais humanizados e humanizadores seremos. Irmã, não sei que horas são, temos ainda mais uns 10 minutinhos, né? Então, agora, algumas dicas mais concretas, assim, do mundo que nós vivemos, né? O que fazer para humanizar as escolas. Até aqui tudo bem, gente? Tá dando para... Faz um sinalzinho para eu saber se está cansativo, se está dando para acompanhar. Tudo bem? Tá ótimo, irmã. Então, vamos lá. Então, o que fazer para humanizar, então, as escolas? Né? Então, colocar a pessoa no centro da educação, né? Colocar as pessoas no centro da nossa vida. Mesmo que as concepções antropológicas baseadas no materialismo, nós vivemos num mundo muito materialista, no mundo das coisas. Então, olha, quando a gente chega lá para o centro da alma, não é para ficar lá. É para a gente voltar para o mundo, mas voltar para o mundo com valores. E voltar para o mundo de valores. Quando a gente vai para a interioridade, a gente volta diferente para o mundo. E a gente começa a relativizar muito esse mundo das coisas, né? Que a gente às vezes trabalha demais para consumir, e não descobre a pérola que está dentro de nós, né? A grandiosidade. Então, baseados no materialismo e no individualismo, vivam numa fase de... Então, mesmo que essas concepções, né, materialistas e individualistas vivam numa fase decadente, essas exercem ainda uma certa influência cultural em nós, né? O materialismo, nós vivemos no mundo materialista, no mundo individualista. Geralmente, tais visões concebem a educação como um caminho de formação do indivíduo à vida pública, na qual entram em ação diferentes correntes ideológicas, competindo entre si pela hegemonia cultural. Nesse contexto, a formação da pessoa responde a outras exigências, por exemplo, a afirmação da cultura do consumo, da ideologia do conflito, do pensamento relativista. Então, a gente forma a pessoa para ganhar dinheiro, para ter sucesso, mas não para ser feliz e para ajudar a construir um mundo melhor, né? Então, nessa concepção humanizadora, é necessário humanizar a educação, ou seja, torná-la um processo em que cada pessoa possa desenvolver as próprias atitudes profundas, a própria vocação, e assim contribuir para a vocação da própria humanidade. Então, humanizar a educação significa colocar a pessoa no centro da educação, num quadro de relações que compõem uma comunidade viva, interdependente, vinculada a um destino comum. É dessa maneira que é caracterizado o humanismo solidário. Isso é uma frase que está nesse documento chamado Gravissimo Educationis.
É um documento da Igreja Católica que tem 60 anos, é um documento dos mais importantes da educação católica. Até o nome, gravíssimo, Educações, parece assim, ai, que estranho, né? Gravíssimo, vem de gravidade. Ou seja, a educação, ela é tão importante, mas ela é tão importante, ela é tão importante na vida de uma pessoa que ela é uma gravidade. Se uma pessoa não recebe a educação, é gravíssimo isso, né? Então, mas não é essa educação mercadológica, essa educação que forma para o consumo, que forma para, né, para essa vida consumista. É uma educação que forma para ajudar a construir uma humanidade mais solidária. É uma educação que forma para construir uma nação feliz, onde todos possam viver com dignidade, né? Isso é colocar a pessoa no centro e ajudar a pessoa a desenvolver, então, seus dons, seus talentos. Por isso que cada vez mais a gente fala de uma educação personalizada, né? O segundo é romper com a desigualdade social. Com essa pandemia, nós vimos a grande desigualdade ficou mais escancarada, né? Então, o maior pecado social do nosso país é a desigualdade, que já se tornou uma injustiça institucionalizada. A educação de qualidade para todos é uma forma eficaz de romper com esse ciclo excludente. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar a colaborar na educação de todas as crianças, das escolas públicas, das nossas, é um dever, porque a educação, ela ajuda a afundar e a gerar ainda mais esta exclusão e essa desigualdade. Então, alguns dados, assim, para a gente compreender, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, eu não estou conseguindo ler isso. Nosso país é o 9º mais desigual do mundo e o 1º na América Latina, mais desigual. Em 2018, segundo dados da Oxfam, a parcela de 1% mais rica da população se apropriava de mais de 25% da renda nacional. E a soma da riqueza dos 5% mais ricos era igual à soma da riqueza dos demais 95% da população. Então, a desigualdade, ela é assim extrema, né? Entre a população, 80%, ou seja, 165 milhões de pessoas, sobrevivem com uma renda inferior a 2 salários mínimos por mês. Os 10% mais ricos ficavam com 74% da riqueza nacional. E 50% da população, 104 milhões de brasileiros, dividiam entre si 3% da riqueza do país. Além disso, o Brasil é o país mais violento do mundo. Em 2017, houve aqui 63.880 mil assassinatos. A principal causa da violência é o quê? A desigualdade social. Isso está num livro que o Frei Beto escreveu há pouco tempo, que se chama, como que é mesmo? Ai, me fugiu o nome agora. Daqui a pouco me vem, não sei o que lá do diabo. Daqui a pouquinho me vem o livro, eu li esses dias agora. Buscar as causas da desigualdade. O sistema capitalista predatório que torna os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Na abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro de 2019, a Oxfam noticiou que em 2018, os mais ricos do mundo tiveram aumento de 12% em suas fortunas, enquanto os mais pobres, diminuição de 11% em suas rendas. E a CEPAL anunciou que a miséria cresce na América Latina nos últimos anos. Hoje, entre a pobreza e a miséria, vivem 30% da população do continente, ou seja, 210 milhões de pessoas, o mesmo número de pessoas que o Brasil abriga. Então, os dados são alarmantes. Então, o segundo ponto é romper com a desigualdade. O terceiro, renovar o pacto educativo com as famílias, né? Para humanizar a educação, é preciso renovar o pacto com as famílias. A boa educação familiar é a coluna vertebral do humanismo e dela se propagam significados de uma educação a serviço de todo o corpo social, fundada na confiança mútua e na reciprocidade dos deveres. Por tais razões, as escolas que pretendem colocar a pessoa no centro
da sua missão são chamados a respeitar a família como a primeira sociedade natural e a pôr-se ao lado da família, numa reta colaboração mútua, né? Então, nós temos que estar cada vez mais próximos das nossas famílias, reunir sempre as nossas famílias, dar muita atenção às nossas famílias. Elas precisam de muito apoio, sobretudo agora nessa época da pandemia, as famílias estão sofrendo demais. Então, nós temos que fazer tudo possível para estar próximo das famílias, ajudar nossas crianças e fortalecer, então, as famílias, fortalecendo, então, esse pacto com as famílias. O quarto é formar pessoas livres e de bem com a vida, né? Hoje nós temos pessoas, às vezes, que não querem deixar os filhos assistir televisão. Lógico que tem alguns programas que não são apropriados, mas nós não podemos viver fora do mundo, né? Então, a educação humanizadora, ela promove uma educação que liberta as pessoas, né? Formar pessoas livres, de bem com a vida, abertas ao encontro, ao sorriso, ao carinho, à esperança, ao altruísmo, né? Formar pessoas que se comuniquem com os outros, para isso elas precisam receber exemplos disso, né? Agindo assim, forma-se uma rede para preservar a comunhão de pessoas livres. Eu gostava muito, quando eu estava direto na escola, nas festas, de ir cumprimentando todos os pais, né? Todas as pessoas que estão ali, para a gente se aproximar, conhecer, porque isso também é um estímulo para eles, é um jeito de testemunhar que essa abertura nos ajuda a nos formar pessoas livres. Quanto mais amizade, melhor. Desse modo, a unidade não se baseia em ser todos iguais, no fazer tudo igual ou nos gostos pessoais, mas na verdade, na fraternidade, no amor e em uma forma generosa de globalizar a esperança, né? Hoje a gente vê aí famílias que optando pelo homeschooling, são famílias muito ricas, né? Mas que querem o quê? Às vezes famílias ultraconservadoras, que não querem que as pessoas conversem com o diferente, não permite que fale de gênero. Olha, a gente tem que educar que a mulher tem certas habilidades, o homem tem outras habilidades, nós temos que juntar nossas habilidades para a gente formar o todo, né? A mulher e o homem se complementam. Então, não quer que falem de gêneros, não quer, às vezes não pode nem falar de gêneros textuais, né? Então, não, a educação é um espaço de democracia. Isso nós não podemos perder nunca. É um espaço de debate, depois cada um toma as suas decisões, mas nós temos que ter um ambiente de muita reflexão, cada vez mais ampliado, porque isso é inteligência. Deus nos deu inteligência para a gente ver tudo, ouvir tudo e tomar as boas decisões. Quanto mais a gente conhecer, quanto mais amplo for o nosso cenário, mais capacidade nós temos de tomar, de fazer juízos, né, de fazer ajuizamentos, de pensar criticamente para tomar decisões corretamente, né? Então, e nós temos que ajudar, porque assim as pessoas conseguem ter conceitos corretos, porque senão ficam com conceitos deturpados, ideológicos, né? Então, nós temos que formar para os conceitos corretos, para os juízos verdadeiros, para as opiniões claras, né? Então, nesse sentido, ampliar isso. Depois também, promover, então, a cultura do diálogo. Está muito dentro disso que eu acabei de falar. O diálogo não significa simplesmente conversar para se conhecer, de modo a facilitar o encontro entre cidadãos de diferentes culturas, mas o autêntico diálogo ocorre com os requisitos éticos, que são a liberdade, a igualdade, o respeito, a democracia. Os participantes do diálogo devem estar livres de seus interesses pessoais e estar dispostos a reconhecer a dignidade de todos os interlocutores. Eu visitei na Alemanha uma escola de educação infantil. Era uma mãe que foi me apresentar à escola. Ela foi buscar o filho e me levou para conhecer a escola. Então, ela que explicou toda a parte pedagógica para mim. Então, ela disse, irmã, aqui eles trabalham muito com assembleias, né? Eles fazem parlamento. Mas eu falei, mas como é assim, né? Ela disse assim, então, aqui eles têm o parlamento porque as crianças precisam, desde cedo, debater todas as ideias e pensar por si mesmas para tomar as suas decisões, para que elas não sejam dominadas
como fomos nós que chegamos ao nazismo. Se nós tivéssemos tido capacidade de análises mais amplas, não teria acontecido o nazismo aqui entre nós. Então, desde pequena, elas precisam aprender a respeitar as ideias do outro, escutar o outro até o fim e depois juntas chegarem a conclusões melhor para todo mundo. Eu achei muito interessante, né? E ela disse também, aqui nessa escola, não são os professores que escolhem o tema das festas, não são os professores que escolhem que festa que nós vamos ter, são as crianças. Elas que decidem quais são as festas, que tema que vai ter as festas não são delas, né? Então, esses comportamentos são baseados na coerência com o próprio universo de valores. Trata-se de uma gramática do diálogo, é uma gramática mesmo do diálogo, né? Como diz o Papa Francisco, construir pontes e de encontrar resposta para os desafios do nosso tempo. Então, uma outra característica é tecer redes de colaboração e inclusão, cooperação e inclusão, né? Que exige agentes da educação que adotem comportamentos de colaboração, que solicitam um trabalho de colegialidade entre docentes e a cooperação entre educadores. Então, se a gente quer que os nossos alunos trabalhem em grupo, nós, professores, precisamos trabalhar em grupo. Quanto mais abertos formos para debater as ideias, construir juntos, mais essa escola será uma escola humanizadora. E isso é muito lindo, porque a gente só enriquece. Sabe que eu estive há pouco tempo no Vale do Silício? Ai, desculpa se eu estou ampliando muito aqui o tempo, mas às vezes tem coisas que é importante a gente falar. Eu estive há pouco tempo no Vale do Silício, fui convidada para ir para lá junto com um grupo de 34 pessoas aqui do Brasil, recebi tudo gratuitamente para ir, para depois a gente poder pensar inovações na área da educação, né? E aí um senhor que trabalha lá na Singularity University foi falar conosco, né? Então ele disse assim que o Vale do Silício, vocês sabem que é na Califórnia e é o lugar mais desenvolvido da tecnologia do mundo e é uma evolução que começou ali na década de 40. E o que começou ali na década de 40? Então, 8 pessoas começaram a trabalhar numa empresa e começaram a inovar. E elas saíram, porque o patrão era muito chato, e elas saíram e começaram a empreender o próprio negócio. Mas o patrão começou a ajudar a investir no negócio delas, tanto com ideias quanto com capital. E isso foi gerando um ciclo. Todo mundo colabora com todo mundo. Então, isso gerou uma cultura de cooperação entre eles. Então, esse senhor que mora lá é um senhor brasileiro, ele se chama Newton Pasquim, ele foi até sequestrado uma época no Brasil, uma pessoa, né, influente na sociedade, a família dele sofreu sequestro e aí eles resolveram sair do país por causa disso. Então, mas ele trabalha muito lá a favor aqui do Brasil. E ele disse para o nosso grupo que estava lá, olha, as pessoas vêm no Vale do Silício, mas elas não voltam para o Vale do Silício. Por quê? Porque no Brasil, se uma pessoa tem uma ideia, enquanto ela não patenteia aquela ideia, enquanto ela não põe aquela ideia em prática, ela não compartilha com ninguém, porque vão roubar a minha ideia. Ele disse, aqui no Vale do Silício é completamente o contrário. Quando uma pessoa tem uma ideia, ela já compartilha com todo mundo, mas aquela ideia avança tanto que depois juntos eles constroem aquela ideia, mas de uma forma muito mais ampliada e mais assertiva. Esse é o espírito do Vale do Silício. Então, mais ainda, enquanto células vivas do humanismo solidário, ligadas por um pacto educacional e por uma ética intergeracional, a solidariedade entre quem ensina e quem aprende deve ser progressivamente inclusiva, plural e democrática. Nós, por exemplo, os alunos que têm dificuldade, não podem nunca ser deixados para trás, né? Esse é um princípio da educação católica também. Assim, é preciso ativar dinâmicas inclusivas pela superação da armadilha dos processos de massificação cultural, numa busca constante de novas possibilidades de incluir no próprio circuito de ensino e de aprendizagem, indivíduos diferentes, principalmente aqueles que têm dificuldade de usufruir de um plano formativo adequado às próprias necessidades. Esse projeto leva em conta o projeto de vida dos estudantes e o ensino mais personalizado. Então,
incluir sempre a todos, não deixar ninguém de fora. Mas isso em todos os nossos ciclos de vida, né? Isso faz parte, então, do humanismo. Outro item é cuidar dos resultados da formação. Então, teria tantos exemplos para contar aqui, mas pelo nosso tempo vou ser mais sucinta. A educação humanizadora não se limita a fornecer serviços de formação, mas cuida dos resultados no quadro geral das capacidades pessoais, morais, sociais dos participantes, né? Ou seja, que tipo de pessoa nós estamos colocando na sociedade? Gente que vai para competir? Gente que vai para se enriquecer? Gente que vai para massacrar o outro? Não. Qual é o resultado da nossa educação? Hoje, não se pede simplesmente ao professor para ensinar ao estudante para aprender, mas exorta cada um a viver, estudar e agir de acordo com as premissas do humanismo solidário. Então, o nosso aluno ele tem que sair das nossas escolas como um aluno solidário, um aluno muito ativo, um aluno que quer descobrir o mundo, que quer desbravar por aí para poder colaborar na construção desse mundo solidário, desse mundo ético, desse mundo bom para todo mundo viver. Então, essa escola não prevê espaços de divisão, exclusão e competição. Pelo contrário, oferece lugares de encontro, de diálogo, de debate, de alegria, de felicidade, para realizar, então, projetos educativos. Trata-se de uma educação que promove e valoriza a riqueza e a diversidade dos talentos individuais de todos. Todos têm talentos, todos devem ter vez de apresentar seus talentos e colaborar. Outro item, então, é formar para o compromisso social e o futuro da humanidade, né? Então, a educação humanizadora está a serviço da pessoa social aberta à cooperação, com a capacidade de superar a indiferença e promover o bem comum, né? O contrário do amor, né? É a indiferença, né? Então, a indiferença é pior a pior coisa que pode acontecer, porque é disso. Você não me interessa, né? Você estando ou não estando, não me faz falta, né? Então, o contrário do amor não é o ódio, né? A indiferença. Por isso, é uma educação que expande o perímetro da própria sala de aula a cada âmbito da experiência social, em que a educação pode gerar solidariedade, partilha, comunhão, fraternidade. Por isso, programas de voluntariado, né? Eles são muito importantes na nossa sociedade, porque a gente tem que formar a partir do concreto, né? Então, a noção de bem comum engloba também as gerações futuras. Os cidadãos de hoje, de fato, devem ser solidários com seus contemporâneos, onde quer que estejam, mas também com o futuro cidadão no planeta. Então, ajudar a cuidar do planeta, da nossa casa comum, que é o grande lema do Papa Francisco, né? Então, a educação para o humanismo solidário cuida do futuro da humanidade, né? É preciso ser solidário fazendo hoje escolhas responsáveis. É ainda mais verdadeiro do que diz respeito à formação acadêmica, porque é por meio dela que são fornecidas as competências necessárias para fazer as escolhas decisivas, né? Para o equilíbrio dos sistemas humanos, sociais, naturais. Então, cuidar da nossa casa comum. Esse documento do Papa Francisco, né, conceber a ecologia integral para proteger a casa comum, é um documento que todo educador deve ler, não só educador católico. Muitas universidades, não só católicas, estudam esse documento, porque é um dos documentos mais importantes que nós temos hoje no mundo, né? É um documento, e graças a Deus, né, que é do Papa Francisco, né? Ele propõe, então, o conceito da ecologia integral, pois concebe que tudo está interligado em nosso planeta, desde os recursos naturais até o desenvolvimento tecnológico. A proposição do Papa é a de ultrapassar a sociedade egocêntrica e ir para a sociedade ecossistêmica, pois o que afeta a todos beneficia a todos. Como afirma o Papa, não há duas crises separadas, uma crise ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental, né? Então, esse é um documento de estudo que a gente tem que estudar também com os nossos educandos,
com as nossas famílias. Ele é um documento para o presente e também para o futuro. Os mais afetados, né, pelo desmatamento, pela crise hídrica, pela poluição, pelos desastres ambientais, nós temos vistos aí pelos jornais que são provocados, muitos deles são sempre os mais pobres. Então, afirma o Papa, a ecologia integral é inseparável da noção de bem comum, princípio este que desempenha um papel central e unificador na ética social. É por meio dessa compreensão ampliada e difundida que se gesta a visão do meio ambiente como solução para combater a pobreza e devolver a dignidade aos excluídos e a esperança de tempos melhores para todos. Os progressos científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o ser humano. Então, é toda uma conscientização da importância, então, da ecologia integral. E aqui tem um texto do Papa Francisco muito significativo, então nós já estamos aqui quase concluindo. Se a irmã provincial quiser ler esse texto para nós. Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que vão crescer? Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimos-nos sobretudo à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se não pulsa nelas esta pergunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. Mas, se essa pergunta é posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras questões muito diretas. Com que finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós esta terra? Por isso, já não basta dizer que devemos preocupar-nos com as gerações futuras. Exige-se ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em jogo. Somos nós os primeiros interessados em deixar um planeta habitável para a humanidade que nos vai suceder. Trata-se de um drama para nós mesmos, porque isso chama em causa o significado da nossa passagem por esta terra. Isso mesmo. Até arrepia, né, quando a gente lê esse texto, né? Qual é o significado da nossa passagem por essa terra? Se a gente não fizer algo de bom, né, para que serviu a nossa vida, né? Mas a gente pode fazer muita coisa boa e com certeza nossos educadores fazem muito. Então, o mundo do consumo exacerbado é simultaneamente o mundo que maltrata a vida em todas as suas formas. Somos chamados como educadores, como educadoras, a formar sujeitos comprometidos com a construção do humanismo solidário, com a cidadania global, com a construção de um mundo pleno de valores e equidade social. Essa será a verdadeira causa da nossa alegria, né? Como dizia São Francisco, né? Qual é a verdadeira causa da nossa alegria, né? Ele que era um defensor aí da ecologia, né? Então, para concluir, o que eu gostaria de dizer é assim, um obrigada muito grande em nome da ANEC a todos os educadores que tiveram que se reinventar nesta pandemia. Na marra, nós tivemos que mudar, né? A tecnologia era um grande desafio para nós e aquilo que deveria acontecer dentro de 4, 5 anos, porque a tecnologia ela ia entrar de qualquer forma nas nossas escolas, né, nos ambientes sociais, mas ela entrou, parece que foi assim, a pandemia nos atrapalhou muito a sociedade, aumentou demais a desigualdade, mas no campo da educação, ela mostrou ainda mais a desigualdade que existe, mas ela nos ajudou também a avançar,
porque a tecnologia, ela avança, ela ajuda a gente a avançar muito no mundo educativo. Ela possibilita que o professor exerça aquilo que é o mais importante na sala de aula, porque muitas vezes a gente fica escrevendo os textos na lousa, perdendo um tempo imenso, como era na nossa época. E a tecnologia faz tudo isso para a gente de forma muito rápida. E a gente pode cuidar da criança, do educante, do adolescente, do jovem, naquilo que é o mais fundamental, que é o debate, que é a reflexão, que é a formação das ideias, né? Que é no trabalho solidário e no desenvolvimento, na construção de projetos para um mundo mais inovador. Então, os tipos de projetos nossos nas escolas devem ser projetos voltados aí para essa área de desenvolvimento do bem comum, né? Então, agradeço muito por essa oportunidade. Também me coloco aqui à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E também vocês podem me dizer o que eu posso melhorar para as próximas vezes, né? A gente fazer colocações que sejam assertivas, né? Segundo aquilo que vocês também têm interesse de ouvir. Foi bom, deu certo, ficou muito cansativo, vocês podem dizer aí também, viu? Vou parar meu compartilhamento. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma consideração? Trazer alguma reflexão? Todos entraram dentro do castelo, conseguiram entrar dentro do castelo? Já fizeram essa experiência de entrar dentro do castelo interior? Descobrir a pérola? Eu tenho tudo, irmã. Estou pensando até em fazer nas minhas aulas aquele momento o amor está em mim, as crianças respondem isso. Achei muito bonito essa parte. Eu pensei de fazer na minha aula, no momento final das minhas aulas de relaxamento. Eu sou professora de educação física. Aí eu dou aula de educação física, eu mexo muito o corpo, tiro eles da cadeira, eu tenho tentado, né? Eu até brinco com eles assim, ó, educação física online não é fácil, mas a gente está conseguindo e a meninada está gostando. E essa parte aqui, desse momento da dinâmica, eu vou levar para as minhas aulas essa semana, no finalzinho das minhas aulas. Eu gostei muito. Bem, ótimo. Muito obrigada. Imagina as ordens. Estamos aqui para colaborar um com o outro, né? Aqui pelo chat, né, a gente vê, eles estão agradecendo muito a sua contribuição, estão dizendo que foi uma tarde muito rica, né? Então, muitos mesmo os comentários. Posso dar uma palavrinha? Sim, pode ir. Mandaíra, eu quero agradecer esse momento tão rico, né, de partilha, muita sabedoria. Tocou muito meu coração e acredito que tocou muito o coração de todos os profissionais. Eu lamento, porque o pessoal aqui de Brasília não conseguiu entrar, né? A gente teve esse probleminha na programação e eles estavam tentando, não conseguiram. E a senhora ia falando e eu pensando, meu Deus, eles estão perdendo tudo isso, né? Eles estão perdendo tudo isso. Gostaria tanto que eles tivessem escutado, né? Mas graças a Deus... eu estou aqui em Brasília, qualquer hora a gente pode... Isso aí, eu moro aqui em Brasília. A senhora pensa que eu já não imagino, já não estou me programando aqui em procurar a senhora? Essa riqueza que eu já estive em um evento onde a senhora fez algumas colocações, né? Então, eu já conhecia um pouco a sua maneira de falar, de apresentar, e eu tinha certeza que ia ser um momento muito rico. Mas ainda bem, a irmã Renisa também gravou, né? E a gente vai ter disponível em outro momento, vamos poder refletir um pouco mais. Então, eu quero registrar aqui a minha gratidão, né? Muito obrigado mesmo, obrigada, senhora. Como é o nome da senhora? Meu nome é Inês, irmã Inês. Irmã Inês. E onde é o colégio? Aqui, no Lago Sul. Né? Como é o nome do colégio? Cortou. Perpétuo Socorro. Perpétuo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso. E eu agradeço, né? Agradeço a irmã Renisa, a irmã Regina, as irmãs que providenciaram, né? Entraram em contato com a senhora e prepararam esse momento. E a todos os professores que se disponibilizaram, né? E que foram espertos e entraram primeiro que os outros, né? Então, parabéns. E eu fiquei pensando isso também, né? Os professores mais espertos entraram antes, né?
foram os primeiros, os bons alunos que chegam antes, né, irmã? Os bons alunos. Mas eu também quero de coração agradecer, foi muito enriquecedor, uma palestra maravilhosa, de bastante profundidade, que a senhora trabalha aqui essas qualidades da alma. Eu fiquei pensando que Jesus, né, ele é Deus, mas também foi humano, e que Maria deve ter ensinado Jesus, né, e deve ter trabalhado isso, São José, Nossa Senhora, para aprimorar isso, mesmo ele sendo Deus, mas ele também precisou aprender algumas coisas, né, e isso foi muito bonito, e ele se deixou conduzir. Eu acho que na escola também, né, não só os educadores, como também os alunos, eu acho que é bastante importante essa abertura para o novo. Hoje fala muito de resiliência, a gente precisa ser muito resiliente e se deixar conduzir pelo Espírito de Deus, né? E é exemplo de Jesus, que entrou no castelo, né? Se a gente pode dizer assim, humanamente falando, ele entrou no castelo interior, ele atingiu esse núcleo interior, né? Descobriu essa pérola que tinha dentro dele, como humano, é claro, mas a gente também precisa fazer essa descoberta, porque ninguém dá aquilo que não tem, não é? E eu penso que nós, educadores, nós precisamos, em primeiro lugar, descobrir essa pérola preciosa que somos nós, para nós podermos também ajudar os nossos alunos a descobrirem, né, dentro de si, essas qualidades e trabalhar essas qualidades da alma. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a sua missão, né, de educador, aí de presidente da ANEC, né? Para quem não sabe, a ANEC é a Associação Nacional das Escolas Católicas. A educação, irmã, porque envolve as universidades também. Desculpa, é da educação católica, né? E a irmã é vice-presidente, está aí num trabalho muito bonito nessa missão de educar, né? E de abrir, né? Ajudar a abrir novos horizontes, né? No caminho da educação. Então, muito obrigada e obrigada a todos vocês que se dispuseram nesta tarde a estar conosco, tá bom? Teremos mais lives. Irmã Regina? Então, muito obrigada. Irmã, posso falar um instantinho? Sim, claro, pode, Fabiane.